Fala, brasileiro! Se tu já ouviu falar de Bitcoin, mas nunca parou para entender de verdade, ou fica com receio aí por falta de conhecimento, esse vídeo é exatamente para ti. Mas fica tranquilo, eu não vou te vender nenhum sonho, tá? Eu não vou prometer que tu vai ficar rico, eu vou te explicar o que que é esse ativo, como que ele funciona, como que tu pode ter exposição a ele e o que que está acontecendo com o Bitcoin agora em 2026. Vamos nessa! Bom, vamos nessa. Porque tem uma enorme diferença entre comprar algo porque todo mundo está falando e comprar algo porque tu entende o que está fazendo, né? Essa diferença no longo prazo é o que te separa de quem constrói patrimônio e quem fica no arrependimento. O Bitcoin, ele não surgiu do nada, ele surgiu como resposta a um problema real. Então, em 2008, no auge da crise financeira global, uma pessoa ou grupo usando o nome de Satoshi Nakamoto publicou um documento técnico propondo uma moeda digital descentralizada. Tá? A mensagem era bem clara: o sistema financeiro tradicional tem falhas estruturais, bancos quebram, governos imprimem mais dinheiro, crises se repetem. E o problema técnico que o Bitcoin resolveu tem um nome: tá? O problema do gasto duplo. Arquivos digitais podem ser copiados infinitamente. Se eu te mando uma foto, ela continua comigo também. Dinheiro digital não pode funcionar assim, né? O Bitcoin ele resolveu isso criando um registro público e imutável de todas as transações, a tal da blockchain, onde cada Bitcoin só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, né? O Bitcoin então nasceu em 2009, ele completou 16 anos de existência já. Ele nunca foi hackeado, isso é bem importante, nunca parou de funcionar, nenhum governo conseguiu desligá-lo. Isso já diz bastante sobre a solidez da tecnologia. E para entender o Bitcoin, tu precisa entender três conceitos básicos, tá? Eu vou ser direto e simples. O primeiro, a blockchain. Imagina uma planilha gigantesca, pública e distribuída, onde todas as transações de Bitcoin já feitas na história, elas estão registradas. Qualquer pessoa no mundo pode consultar essa planilha. Ela não fica num servidor central, ela fica em milhares de computadores espalhados ao redor do mundo ao mesmo tempo. Isso significa que ninguém controla o Bitcoin. Não há um banco central do Bitcoin. Não há um CEO do Bitcoin. É um protocolo que funciona por regras matemáticas. Tá? Segundo ponto, a mineração. Novos bitcoins são criados por um processo chamado mineração. Computadores ao redor do mundo, eles competem para resolver problemas matemáticos complexos. O primeiro que resolve ganha uma recompensa em Bitcoin. Esse processo, pessoal, é o que valida as transações e mantém a rede segura, tá? Hoje isso exige data centers inteiros com hardware especializado. A era do minerador doméstico ficou mais para o passado, tá? Terceiro ponto, os 21 milhões. Aqui acho que está o coração da proposta do Bitcoin. O limite máximo de unidades é de 21 milhões. Está gravado no código, não tem como mudar isso, pessoal. Nenhum governo, empresa ou pessoa pode criar mais Bitcoin além desse limite, tá? Isso é radicalmente diferente do real, por exemplo, do dólar ou de qualquer outra moeda fiduciária, né? Que pode ser emitida sem limite por um banco central. E tem mais um conceito importante aqui. O halving. A cada aproximadamente 4 anos, a recompensa dos mineradores ela cai pela metade. Né? Então, em 2009, por exemplo, eram 50 Bitcoin por blocos. Em 2024, caiu para 3,125 Bitcoin. E isso reduz a emissão de novos Bitcoins progressivamente, tornando o ativo cada vez mais escasso, então, ao longo do tempo. O último Bitcoin, por exemplo, ele será minerado por volta de 2140, mais ou menos, né? O Bitcoin ele foi construído com inspiração no ouro. A escassez é a principal característica que une os dois. Mas existe uma diferença que é bem importante que poucos param para pensar ou analisar, né? O ouro ele tem uma oferta imprevisível. Alguém pode descobrir uma nova mina amanhã. O Bitcoin tem uma oferta totalmente previsível. Tu sabe hoje exatamente quantos Bitcoins vão existir daqui 100 anos, por exemplo. E o Bitcoin tem vantagens operacionais que o ouro não tem. Tu pode transferir qualquer valor em Bitcoin para qualquer lugar do mundo em minutos com custos baixos, por exemplo. Né? Tu consegue carregar no bolso, consegue fazer transações maiores. E tenta fazer isso com uma barra de ouro, por exemplo, né? Mas aqui entra um ponto de honestidade que a gente precisa ter, tá? Em 2025, enquanto o ouro subiu mais de 70% e bateu máximas históricas, o Bitcoin caiu mais de 40% desde a máxima dos 126 mil dólares, mais ou menos, né? Nas crises, o ouro funcionou como porto seguro. A gente tem uma longa data de comprovação disso. O Bitcoin, por hora, ainda se comporta mais como um ativo de risco
do que como uma reserva de valor defensiva, né? A narrativa do ouro digital ela existe, mas ainda ela não se consolidou ao longo do tempo e na prática, tá? Isso não invalida o Bitcoin como ativo, mas é importante a gente ter essa clareza, obviamente, antes de entrar, para que a gente saiba o que a gente está fazendo. Se tu chegou até aqui, provavelmente já ouviu a notícia, o Bitcoin atingiu 126 mil dólares e depois caiu mais de 50%. Todo mundo querendo saber, pô, é hora de comprar, é hora de vender, é o fim do ciclo, o que está acontecendo? Mas vou te dar um contexto, não é recomendação de compra, tá? Nem de venda. O ambiente de mercado em 2025 ele foi favorável a ativos tradicionais. O S&P 500 nas máximas, Nasdaq nas máximas. Ouro e prata batendo recordes históricos. O Ibovespa, por exemplo, também estava indo bem. Quando o ouro e a prata sobem muito, eles tendem a absorver parte do capital que iria para o Bitcoin, naturalmente. São ativos que competem pela mesma fatia do portfólio, eu diria, tá? Historicamente, correções de 40%, 60% após as máximas do Bitcoin são normais dentro de um ciclo, não são exceção, são até então regra, tá? Em 2013, o Bitcoin caiu 83% depois da máxima, em 2017 caiu 84%, em 2021 caiu 77%. E todos esses casos, quem vendeu no fundo se arrependeu. Quem segurou não se arrependeu. Isso não significa que vai acontecer de novo da mesma forma, mas significa que quem entra em Bitcoin sem entender que esse nível de volatilidade faz parte desse tipo de ativo, ele não deveria estar comprado no ativo, né? Agora, o que os dados internos da rede mostram nesse momento? Investidores de longo prazo, as mãos fortes, não estão vendendo no pânico. O poder computacional que protege a rede está nas máximas históricas, né? O que indica que os mineradores seguem bem confiantes. E a quantidade de Bitcoin parada nas exchanges, né, está nas mínimas, o que historicamente significa que menos gente está querendo vender os Bitcoins que estão segurando. Esses são sinais de que quem conhece o ativo está esperando, né? Não de quem está saindo. E isso dito, isso é bem importante. Ninguém sabe onde é o fundo. Ninguém. E quem afirmar que sabe está chutando, né? Isso é uma informação, não é previsão. Apesar da queda, a adoção institucional segue avançando e avançando. Os ETFs de Bitcoin, por exemplo, aprovados nos Estados Unidos em 24, captaram mais de 50 bi de dólar em meses, né? Grandes empresas continuam acumulando Bitcoin aí nos seus balanços. E há debate sobre reservas estratégicas de Bitcoin em governos. O próprio governo americano, né? O perfil do investidor de Bitcoin já mudou. Não é mais só especulador de varejo, é BlackRock, Fidelity, fundos soberanos. Tá? Bom, então vamos ao prático. Existem três formas principais de ter exposição ao Bitcoin. Primeira forma, através de ETFs negociados em bolsa, a forma mais simples para quem já investe em renda variável. Existem ETFs de Bitcoin negociados em diversas moedas pelo mundo. Tá? Tu compra pela tua corretora normal, sem precisar criar conta em nenhuma exchange de cripto, nem se preocupar com chaves privadas, tá? Qual que é a vantagem? Simplicidade. Qual que é a desvantagem? Tu paga aí uma taxa de administração e não tem o Bitcoin, a custódia dele diretamente, tá? Segunda forma, exchange de criptomoeda, né? Comprar diretamente uma plataforma especializada na negociação de criptoativos. O processo é então criar uma conta, verificar a identidade, depositar via transferência e comprar o Bitcoin. Qual que é a vantagem? Tu tem acesso direto ao ativo, a desvantagem é que a segurança ela depende da exchange que tu escolher. Então escolher uma exchange sólida e regulamentada é bem importante. E a forma 3 é a tua própria carteira, né? Tu compra na exchange e transfere para uma carteira própria, uma hardware wallet como Ledger ou Trezor, né? Também conhecida como cold wallet. Com isso, a chave privada do teu Bitcoin ela fica contigo. Ninguém pode bloquear o teu acesso, né? Mas é que a gente precisa de uma atenção. Se tu perder essa chave privada, perde também os Bitcoins aí, talvez para sempre, né? Sem recuperação. Uma estratégia muito recomendada para iniciantes, o DCA, né? Aportar um valor fixo regularmente, independente do preço. Então, exemplos, R$ 200 por mês, todo dia primeiro. Né? Quando o preço está alto, compra menos. Quando está baixo, compra mais. Então, no longo prazo, isso tende a dar um preço médio melhor do que tentar ficar adivinhando o momento certo de comprar e vender. Tá? E isso elimina o risco de tu entrar sempre na máxima, enfim. Mas vamos lá. Bitcoin tem riscos reais sim, e qualquer pessoa que não falar sobre eles não está sendo 100% verdadeira, né? Volatilidade relativamente alta, né? O Bitcoin já caiu 85% em ciclos anteriores e nada impede que possa cair de novo. Se tu não está preparado para ver o valor do teu investimento cair pela metade, sem precisar vender, não invista em Bitcoin, vamos ser sinceros.
ou investe um valor que, se sumir, não muda a tua vida. Tá? Risco da exchange. As exchanges, elas já foram hackeadas anteriormente, a gente tem diversos casos aí no mercado, algumas já quebraram, inclusive. Se tu mantém o Bitcoin na exchange, tem risco de contraparte, por exemplo, tá? A solução, então, é escolher uma exchange que é regulamentada e que é sólida. E para valores maiores, considerar custódia própria, tá? Também temos risco regulatório, governos podem restringir o uso do Bitcoin. A China, por exemplo, ela já proibiu exchanges lá. Isso não apaga o Bitcoin, a rede ela continua funcionando, claro, mas pode dificultar a operação, tá? Cuidado com pirâmides também, produtos fraudulentos. O nome Bitcoin ele atrai milhares de golpes ao redor do mundo, né? Qualquer promessa de retorno fixo, garantido, ou muito acima do mercado é sinal de alarme. Como que tu vai prometer algo, um retorno fixo em cima de algo que é extremamente variável, né? Mineração com retorno garantido, plataformas que pagam comissão para trazer novos investidores, produtos que usam o nome cripto como isca, né? Que está na moda. Esses esquemas eles existem e destroem patrimônio. Muito cuidado com essas ofertas de dinheiro rápido e fácil. Isso não existe, pessoal. Bitcoin de verdade é volátil, imprevisível e sem garantia de retorno. Quem promete o contrário, desculpa, mas na minha opinião está mentindo. Bitcoin é um ativo real, com 16 anos de histórico, tecnologia robusta e adoção crescente, tá? Ele também é um ativo volátil, ainda em fase de maturação, eu diria, sem garantia de comportamento em crises, pelo menos por enquanto, tá? A pergunta não é o Bitcoin vai subir? Ninguém sabe a resposta, para ser sincero. A pergunta certa é: faz sentido ter uma exposição ao Bitcoin dentro do meu portfólio, no tamanho certo, para o meu perfil? Uma alocação pequena, o suficiente para não te tirar o sono se cair 80%? Grande o suficiente para que, se subir muito, faça diferença no teu patrimônio também. Para a maioria dos investidores, isso significa algo entre 1 e 5% do portfólio total, talvez. Não mais do que isso, tá? A menos que tu tenha convicção real, horizonte longo e tolerância à volatilidade muito acima da média, tá? Também é importante notar, pessoal, que ter uma fração extremamente baixa do teu portfólio, mesmo que o Bitcoin venha multiplicar por 10 vezes, às vezes também não vai ter grande relevância, não vai mudar as nossas vidas, né? Então é importante também, caso entre na posição, tem algo que ao longo do tempo possa ser construído, mas que represente uma fatia que realmente, caso o ativo venha a se valorizar de forma relevante, que a gente possa ter uma participação bacana também. Tchê, se esse vídeo te deixou com mais perguntas do que resposta, esse na verdade é um bom sinal, tá? Significa que tu está pensando no caminho certo, direito, eu diria. A decisão de ter ou não o Bitcoin, quando alocar, em qual plataforma, em qual momento, depende do teu perfil, do teu horizonte de tempo e de como que o Bitcoin ele se encaixa na tua estratégia de crescimento patrimonial. E aqui na S&P Financial Consultancy a gente não empurra o Bitcoin como uma solução mágica, né? Mas muito menos ignoramos um ativo que já faz parte do portfólio de grandes instituições ao redor do mundo. O que a gente faz é analisar se faz sentido para o teu caso e, se sim, como que a gente vai estruturar essa posição de forma mais eficiente, tá? Dentro de um planejamento financeiro bem completo, sem comissionamento, sem conflito de interesse, sem venda de nenhum produto. O link para conversar com o nosso time está aqui na descrição. Pessoal, se esse vídeo te ajudou a entender o que é Bitcoin e o que está acontecendo agora, deixa o like aí, pô. Compartilha com alguém que tu troca ideia aí sobre Bitcoin. E o mais importante, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana. E vamos lá, mais estratégia, menos emoção. Fiquem bem e até o próximo.